Nós temos uma pesquisa, Barreto, uma pesquisa encomendada pela consultoria Novas Arenas sobre por que as pessoas não vão ao estádio. É uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, então a gente está falando do torcedor carioca, mas acho que as respostas que os cariocas deram para esses entrevistadores vão servir para mais gente, né? Mais gente vai se identificar ali. E aí a gente tem como principais motivos, né, alegados pelos entrevistados para não ir ao estádio, principalmente segurança, né? Segurança é o primeiro fator, tanto para homens quanto para mulheres. A gente está vendo na tela os fatores mais mencionados por homens. Segurança. Só para lembrar, né, Capelo? E a resposta é múltipla, né? O cara pode responder segurança, transporte, o jogo passa na TV e meu time está mal. Exatamente. Pode responder tudo isso aí, né? O entrevistador pergunta e fala quais são os motivos para você não ir ao estádio. E aí todos os entrevistados falam segurança, todos falam transporte, e aí dali para baixo nem todos falam em televisão, desempenho do time e preços do ingresso. Transporte não é só também uma questão de conforto, né? Tem também um fator ali de segurança, principalmente quando se trata das mulheres. E perceba que interessante a diferença entre mulheres e homens, né? Enquanto o homem, em quarto lugar, fala que se o desempenho do time estiver ruim, ele não vai ao estádio, para a mulher não é o desempenho que afeta. O desempenho é 32%, nem está aparecendo nessa lista que a gente está mostrando agora. Mas o horário da partida é um fator importante, que também tem a ver com segurança, porque para a mulher sair do estádio muito tarde, ir para casa muito tarde, depois da meia-noite, de madrugada, é também um fator de risco, e ela calcula isso na hora de ir ao jogo de futebol. Então a gente percebe que, entre outros itens, o principal mesmo é esse medo de ir ao estádio, é o que afasta as pessoas do futebol. Eu particularmente reagi com surpresa a alguns desses itens aí, né? Aí já é uma questão de percentual. Nesse caso tinha que escolher só um, é isso, Capelo? O que o pesquisador, o Ricardo Araújo, ele encomendou a pesquisa, ele acompanhou a pesquisa. Ele queria que as pessoas primeiro dessem as respostas espontâneas e depois que elas respondessem, olha, entre essas aqui, quais são as que te afastam do estádio? E aí a pessoa tinha que escolher uma só, né? E aí você percebe, por exemplo, localização do estádio. Esse é um fator interessante, porque para a pessoa que está próxima, mora muito perto do Maracanã, ir a pé é fácil, é tranquilo, é até seguro, também tem um pouquinho de segurança nisso. Uma pessoa que mora mais distante do estádio tem um trajeto mais longo, é muito mais complicado de ir. Então, também tem gente que diz, olha, pela localização, eu não vou. A localização, de repente, aparece como um terceiro lugar aí. Mas aí uma escolha só que a pessoa tem que fazer para dizer o que tem peso maior na conta dela. E o transporte até passa a segurança ali por pouquinho. Na verdade, eu ia dizer que já me surpreendeu o fato de segurança e transporte estarem com 100%. E parecia que a segurança era algo muito mais presente no imaginário do torcedor, né? Entre as mulheres, segurança é mais importante, mas o transporte continua com um peso decisivo, né, Capelo? Pois é. E o horário? O horário, mais uma vez... Mas vocês não acham que transporte, que existe uma insegurança dentro do transporte também, que é... O fator transporte está ligado ao fator segurança. A maneira, o que você tem que conviver dentro do transporte para chegar até o estádio, lhe dá uma insegurança, e acho que essas coisas talvez sejam vasos comunicantes, como a Gabi tinha falado no bloco anterior. O pesquisador, o especialista em gestão de arenas, o Ricardo Araújo, quando eu conversei com ele antes para fazer o texto, para entender melhor a pesquisa, ele falou exatamente isso. O transporte não é só uma questão de, eu tenho que pegar metrô, é chato, é longe, não é isso. É também isso, mas é principalmente a insegurança desse trajeto. Né, está dentro do metrô lotado, tem briga, e as brigas não acontecem só dentro do estádio, né? Elas acontecem no entorno, elas acontecem no trajeto, enfim, ele chama esses principais itens que estão na frente de um grupo do medo, né? É o que faz a pessoa temer realmente ir ao estádio. E eu acho até que vale também uma explicação em relação à televisão ali, né? Porque quando a gente vê TV, talvez a gente imagine, é porque a pessoa prefere ficar em casa, né, para assistir do sofá dela, porque é mais confortável. E esse é um motivo que, durante muito tempo, os dirigentes atrasaram, né, o início das transmissões, ou pelo menos dos direitos de transmissão. Eles não queriam vender isso lá nas décadas de 70, 80, até em 90, achando que a televisão ia esvaziar o estádio, né? Mas não é só isso. Também tem aquela pessoa que vai a um bar, vai a um restaurante para assistir o jogo de futebol e prefere a comodidade e também a segurança de ir perto, né, num bar para assistir com os amigos o jogo, do que efetivamente ir até o estádio. Sim, e a questão da TV, ela sempre me pareceu, eu sempre digo isso, é que tem que fazer disclaimer, né? Nós trabalhamos para
uma emissora de TV que, inclusive, compra os direitos. Então, nós somos parte ativa do processo, né? Mas essa questão que se dizia antes, a televisão vai esvaziar o estádio, gente, a televisão alcança milhões de pessoas. Para encher o estádio, você precisa de 40 mil, 60 mil pessoas. Né? O clube só precisa fazer um trabalho. De 6 milhões? Isso. O clube só precisa fazer um trabalho para mostrar que o estádio, que é o espaço premium, né, para usar uma expressão aí do mundo dos negócios, no estádio você tem uma experiência diferente, você compartilha da experiência do jogo, você tem que atrair essa pessoa para o estádio. Eu acho que tem uma relação ligeiramente semelhante com o fato de querer ver um filme no cinema ou esperar para chegar em casa. O que te atrai para o cinema? O fato de que aquela experiência é diferente. Compra pipoca, ela é grande, vê antes de todo mundo, sabe? Tem que ter algum atrativo, porque um dia ele vai chegar na televisão. Está em contato com a torcida. O jogo de futebol tem na sua casa, é confortável, você pode levantar, abrir a geladeira e pegar uma cerveja, você vai no seu banheiro, ok. Agora, o estádio de futebol, ele vai te dar um clima que não tem nem dentro da tua casa. Né? Mas para acrescentar esse clima, você precisa ter um lugar legal para ir buscar a tua cerveja, ou o teu refrigerante, ou o que você quiser, um banheiro limpo para você usar quando precisar. Outra, né? A certeza é que você vai voltar vivo e inteiro para casa. Exato. Barreto, e tem uma outra comparação interessante. Na sua casa você está tranquilo, né, Capelo? Pois é, e tem uma outra comparação interessante. A gente passou por Rock in Rio agora há pouco. Daqui a pouco vai ter Lollapalooza. E a gente sabe que esses eventos, eles colocam 1 milhão de pessoas nos lugares com ingressos caríssimos. E eles passam os shows inteiros para as pessoas assistirem aqui. Menos o Drake que não quis autorizar. Mas eles passam os shows de graça, entre aspas, para aquele que já é assinante da TV a cabo. Ou seja, a TV a cabo, ela passa tudo para quem quer assistir, mas ela não esvazia o evento. Por quê? Porque a experiência de estar dentro do Rock in Rio, a experiência do Lollapalooza é incrível. E nem chega a ser a questão do banheiro, né, Barreto? Porque ir no banheiro em show é um terror. É mais porque o espetáculo é tão interessante que vale a pena. Em alguns não é... Fazendo justiça, parece que o banheiro estava bom. Mas eu acho que é saber equilibrar essas coisas, né? Que a experiência seja positiva, né? Que você esteja motivado a ir lá. Exato. Não, e falando de Rock in Rio e tal, você vê como essas coisas melhoraram no sentido do transporte, já deixa muito mais perto que era um problema antigamente nas outras edições do transporte, hoje deixa muito mais perto da praça onde acontece o festival. Então, tudo isso é coisa de gente que olha para o espetáculo, olha para a experiência e fala assim, isso aqui pode melhorar. E se melhorar, as pessoas vão pagar. Assim como... basta ver, o time do Flamengo melhorou, as pessoas começaram a pagar cada vez mais para ver os jogos. Mais uma aqui nesse sentido, tem mais opiniões aqui nesse sentido da inter-relação entre essas coisas. O Cornetagem Pro está dizendo que... Não entendo esse negócio do sei que não vou mencionar. Por que vocês sabem isso? É um passivo-agressivo. Enfim, tá bom, eu vou mencionar. Eu achei legal. Inclusive, eu vou parear aqui para mostrar. Jogos às 21h30 por conta da TV à tona a questão de segurança e transporte, sim. O horário também está interligado nisso aí. Quanto mais tarde é o jogo, mais isso afeta a questão do transporte, mais isso afeta a questão da segurança. Posso dizer uma coisa? No ano passado... A gente comparou o público do estadual. O público do estadual nos diferentes horários e não havia grande diferença não, tá? Público. Mais cedo, mais tarde, etc. A diferença entre o jogo que acontecia às 9h40, começava às 9h40, a diferença para o jogo que começava às 8h, assim, não havia... Você, na verdade, até tinha casos que os jogos eram mais... havia mais gente no jogo das 9h30. E o Cornetagem acrescenta mais uma, que esse horário é muito ruim para o torcedor que mora longe. Tem a questão da distância do estádio, que o Capelo falou ali. Lógico que às 9h30 da noite isso vai pesar mais. Eu acho que o horário é o principal ali, que eu elegeria, né, vamos dizer, horário. E desempenho do time, que estranhamente, né, incrivelmente, não é o que é mais citado, né? Mas, de fato, se você fizer... Apareceu, né? Chegou a aparecer. Mas sempre por último. Entre homens. Oi, Capelo. Mais entre homens do que... Entre homens, Ô, Capelo, agora também acho importante a gente destacar que essa pesquisa foi feita entre pessoas que não vão ao estádio, certo? Uma explicação todas as de por que a pessoas. pessoa não vai. Todas as pessoas, né? Foram 1.600 entrevistados e não houve ali uma distinção de, você vai, então a gente não vai te ouvir. É todo mundo. Então, o Marvio está mencionando essa diferença da média de público. Acho que
a gente está falando aqui de um público maior. Quer dizer, por que essa média de público do Carioca não foi maior? É por questão de qualidade do espetáculo, como estava falando a Gabi? Eu acho que é isso. Assim, se os jogos fossem excelentes, e teria mais gente dentro. Agora, pegar os horários ali, eu mesmo sem ter essa variação relevante que o Mário está mencionando, acho que não é uma questão que a gente pode descartar, porque um jogo que começa às 9h30, vai terminar às 11h30, eu já saí do Morumbi aqui em São Paulo e fiquei no terminal sem ter mais ônibus para chegar em casa. Né? Quem mora mais longe, como é o meu caso aqui, que mora mais na periferia, você não consegue mais chegar em casa. No Rio de Janeiro deve ter coisa parecida. Então, acho que o horário não dá para descartar só porque na comparação entre horários ali não tem essa discrepância, né? Até porque os estádios do Rio, com exceção de São Januário, são bem servidos pelo transporte público, né? Tem linhas de ônibus e tem metrô. O metrô desembarca dentro do Maracanã. Mas eu acho que tem no Newton Santos tem um pouco mais de dificuldade por modais diferentes, mas também... Mas eu acho que o que o Marco está dizendo também, né? É a experiência do transporte. Não é só a questão de ter ou não ter transporte. É como é usar esse transporte, né? Vale a pena, é confortável. Perrengue, mas para quem já usa todo dia para ir trabalhar, enfim, é o mesmo que usa para ir trabalhar e voltar. Acho que o horário dele é ruim demais, porque aí você, quando sai dali, não consegue voltar para casa que não seja de um aplicativo, e aí é mais caro, e aí nem todo mundo pode pagar e tal. Capello, obrigado pela participação na redação de hoje. Até a próxima. Valeu, Barreto. Até a próxima.